Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula conceitual a respeito da primeira unidade do nosso livro Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Equipes. Eu sou a professora Valdecíria Costa, sou psicóloga, já trabalho há algum tempo nessa área, das organizações, de psicologia organizacional, já dou aula há bastante tempo sobre esse tema, sobre recursos humanos, sobre relações humanas e sou doutorada em psicologia social, porque definitivamente gosto muito de trabalhar em grupos, gosto muito de trabalhar com pessoas. E imagino que vocês que estão fazendo esses cursos afins também são pessoas bastante interessadas nisso. Então, nesse sentido, eu espero que a unidade seja bastante interessante para vocês. E que vocês aproveitem bastante, que assistam essas aulas. Espero não estar falando apenas para as câmeras, porque eu espero que a maior parte dos alunos assistam. E seria melhor ainda se fosse antes das aulas presenciais, Mas para quem assistir às aulas, parabéns, você está no caminho certo. Assistir às aulas conceituais é primordial, é essencial, porque não dá para utilizar ou falar de todos os conteúdos só nas aulas presenciais. Então, parabéns para você que está assistindo a aula nesse momento. Então, vamos lá começar, gente, a primeira unidade do livro. Como eu disse, tem vários conceitos, vamos tentar abordar aqui alguns deles, o nosso plano de estudos, vamos lá falar resumidamente o que a gente vai ver nessa aula. Vamos falar da administração de recursos humanos e gestão de pessoas de uma maneira geral, falar da ferramenta recrutamento, seleção e socialização de pessoas, falarmos em treinamento, desenvolvimento e educação corporativa, avaliação de desempenho e competências e gestão da remuneração e qualidade de vida no trabalho. Na verdade, esses são assuntos que tocam todo o setor de recursos humanos. Quem for trabalhar aí de vocês no setor de recursos humanos, com certeza vai ter que conhecer essas várias ferramentas, nós podemos chamar assim de ferramentas. Em geral, o recursos humanos ou gestão de pessoas é chamado de o departamento de recursos humanos. Muita gente hoje confunde com o departamento pessoal. Algumas empresas têm só o departamento pessoal, mas na verdade ele é composto de várias atividades, a atividade de recursos humanos. E com certeza muitos de vocês vão lidar com isso uma hora ou outra na vida. E também, mesmo que você não vá para o departamento de recursos humanos, você tem que perceber que você vai estar o tempo todo lidando com pessoas e gerindo pessoas. Então, esse conteúdo vai ser sempre útil para pessoas que pretendem trabalhar com outras pessoas. Tá ok, pessoal? Então, vamos começar. O nosso primeiro assunto, ou o primeiro aspecto que eu gostaria de tocar com vocês, é nós esclarecermos o que é organização. No curso de vocês provavelmente leem sempre, Organizações, as organizações, às vezes, substituindo a palavra empresa. Vamos entender aqui que uma organização, ela não é só uma empresa. Na verdade, qualquer grupo humano que se une de forma organizada para atender alguns objetivos, você pode chamar que é uma organização. Por isso, as empresas são organizações, as ONGs são organizações, as escolas são organizações, o governo, os ministérios e por aí vai. Um grupo de pessoas que se constitui de forma organizada para atingir algum objetivo. Ou seja, até o seu grupo de igreja, a sua célula de igreja, algum grupo que você constitua, você pode chamar que é uma organização, porque ali vão estar pessoas trabalhando em prol de um objetivo comum. Então, isso é bastante importante você se lembrar disso, tá? A organização não é só empresa, mas muitas outras instituições da sociedade. Para você fazer uma organização ou para você juntar pessoas em torno de um objetivo comum, não é uma coisa tão simples quanto possa parecer. Você mesmo já deve ter participado de vários grupos que começaram e acabaram. Todo mundo começou com aquele gás, preocupado e querendo realizar alguma coisa, às vezes um coral, às vezes uma banda, às vezes uma pequena empresa, e às vezes a coisa não vai em frente. Eu poderia começar dizendo que muitas vezes a coisa não vai em frente, porque falta gestão de pessoas. Falta saber alguém que consiga liderar e consiga realmente administrar as pessoas que estão ali no trabalho. E há muito tempo, claro que o trabalho organizado do homem já existe há muitos séculos, mas eu gostaria de começar a nossa história, depois da Revolução Industrial, quando as fábricas começaram a se encher, as pessoas a crescer, começaram a aparecer as fábricas depois da Revolução Industrial, muitas pessoas trabalhando juntas nas empresas, procurando o objetivo, claro, o objetivo primordial da empresa e o lucro, e as pessoas receberem seu salário, e desde a Revolução Industrial até hoje, muita coisa mudou em termos de trabalho, obviamente.
Mas eu vou frisar e vou começar frisando no livro de vocês, começa também, especialmente no século XX, que é onde houve a preocupação realmente de fazer uma organização do trabalho dentro das empresas. Isso começou principalmente com a administração científica de Taylor. Ele começou a se preocupar e dizer, não, nós precisamos organizar não apenas o trabalho, mas também a mão de obra que trabalha nas empresas. A partir daquele momento, ou mesmo no final do século XIX, já surgiu essa preocupação em se dizer, nós precisamos fazer uma administração de pessoal. Depois, essa administração passou a ser chamada de relações industriais, mais ou menos no meio do século passado. Depois foi chamada de administração de recursos humanos. Então, praticamente do meio do século passado até o fim, e até hoje, se a gente for ver bem, os departamentos que tratam das pessoas dentro de uma empresa, de qualquer instituição, são chamados de recursos humanos. Mas nós vamos ver que houve uma mudança conceitual aí. Por que será que hoje vocês têm ouvido falar mais, né? A partir do final do século passado até hoje, por que será que a gente ouve falar mais em gestão de pessoas, gestão de talentos, gestão de parceiros, gestão do capital humano? Então, isso é interessante de você perceber por que essa mudança. Afinal, o que é que está por trás dessa mudança de conceito? Embora a maioria das empresas ainda chame de departamento de recursos humanos, mas vocês considerem que todas as vezes que eu falar aqui, às vezes eu posso falar gestão de pessoas, ou eu posso falar recursos humanos, eu estou me referindo a esse lidar com as pessoas dentro de uma organização. Mas foi evoluindo, gente, daqui a pouco eu vou deixar mais claro para vocês um pouquinho como que isso foi evoluindo ao longo do século, conforme eu for explicando. Então, veja bem, por que houve aquela preocupação inicial do Taylor? Vamos organizar. Mas, se a gente for ver bem, o próprio nome administração científica e a proposta do Taylor, que vocês já podem até ter estudado em outras disciplinas, né? Todas as áreas afins com a administração, elas estudam a teoria do Taylor, né, a teoria da administração científica. Ele se preocupava muito com o processo de trabalho, com as horas de trabalho, com a rapidez com que o trabalhador ia produzir. Ele não estava muito preocupado com as relações humanas, né, com os seres humanos ali. E atualmente o que a gente vê? É que as grandes empresas que conseguem se manter no mercado com sucesso, elas estão aprendendo que é preciso dar uma relevância, né, ao fator humano. Então, antigamente o que se chamava de empregado passou a ser chamado de funcionário e hoje em dia muitas empresas já gostam de chamar de parceiros ou colaboradores. Vejam bem que há uma diferença quando você diz o meu empregado ou o meu colaborador, né? Você aí até pode pensar, mas isso é só uma questão de palavras, as pessoas continuam subjugadas no seu trabalho e sendo exploradas. É verdade que em grande parte sim, mas nós temos que considerar que já há empresas que conseguem fazer essa mudança, né? Ver o seu funcionário e tratar o seu funcionário como um parceiro e não como um simples empregado que deve obedecer e abaixar a cabeça e aceitar o que a empresa está mandando. Essas coisas têm evoluído, né? Como eu disse, o Taylor, na escola da administração científica, ele via o homem, quando ele procurou essa organização, ele via o homem como alguém que trabalhava puramente para ganhar o seu dinheiro. Homo economicus, é o que ele dizia. Então ele se preocupou em ver se melhorava o pagamento para quem produzia mais, ganhava mais, e em menos tempo e com mais qualidade. Então ele achava que o que motivava as pessoas e o que fazia todas as pessoas trabalharem era apenas a questão econômica. Com o tempo, aí você diz, claro que hoje em dia todo mundo trabalha só pelo dinheiro. Não é bem verdade isso, pessoal. A gente às vezes tem o costume, se eu pudesse eu não trabalharia. Tá ok, a maioria não trabalharia. Mas quando você trabalha, hoje em dia, você não se preocupa mais com o seu salário. A gente vai ficar isso bem claro quando eu falar em satisfação no trabalho. Hoje o ser humano, eu, você ou outras pessoas, as pessoas que a gente conhece, ninguém quer trabalhar só por dinheiro. Você quer se sentir também minimamente feliz ou satisfeito naquilo que você faz. Porque quando você não fica, você fica infeliz, você fica chateado, você entra em situações de estresse, de depressão, que é coisa que nem se falava na época de Taylor, né? No início do século passado, 1904, 1905, quando ele publicou o livro sobre as experiências que ele estava realizando, né, nas fábricas onde ele trabalhava. Então, essa ideia de Taylor vigora até hoje. É certo que muitas empresas trabalham ainda pensando que o funcionário só quer o salário.
mas isso já evoluiu muito, principalmente a partir dos anos 30 e 40, com a Escola das Relações Humanas, que eu vou falar mais especificamente na terceira unidade para vocês. Essa ideia foi mudando, porque o Elton May, um sociólogo e psicólogo americano, ele fez um experimento de alguns anos dentro de uma fábrica e ele percebeu que as funcionárias trabalhavam muito mais quando elas eram reconhecidas como seres humanos, quando se conversava com elas, quando se reconhecia pelo trabalho delas. Ele percebeu que isso, naquele caso, fazia com que elas produzissem muito mais e melhor do que as outras que eram tratadas simplesmente como uma peça da engrenagem aí. E é aí que está a mudança no nome também, gente. Quando se diz recursos humanos, é como se colocasse a pessoa no emprego com outro recurso qualquer, como uma mesa, como uma máquina, como o dinheiro, como as instalações da empresa. Então, quando você fala recurso humano, já meio que iguala o ser humano a outro recurso da organização. E quando se pretendeu mudar para a gestão de pessoas, você vê a relevância que se está dando às pessoas. Tanto isso vindo muito da Escola de Relações Humanas, que começou a valorizar e a prestar atenção que nós não somos simplesmente homo econômicos, pessoas preocupadas com o dinheiro, mas nós somos homo sociales, pessoas preocupadas em ter satisfação, em se relacionar, em ser reconhecido e ter um bom relacionamento com as pessoas no seu local de trabalho. Então, aí já começou esse pensamento e houve toda uma mudança nas pessoas e nas empresas, no modo das empresas lidarem com os seus funcionários. Hoje você pode dizer, mas tem gente que tem empresa que age igual na administração de Taylor. Não é bem assim. Perceba que, por pior que seja a empresa, minimamente uma cesta básica ela procura dar, ou algum tipo de agrado, ou uma cesta no final de ano, alguma coisa. Mesmo as empresas mais difíceis de se lidar, né, empresas ainda muito tradicionais ou muito atrasadas em termos administrativos, elas procuram fazer alguma coisa para satisfazer os funcionários. Né? Não existe assim uma empresa como há 100 anos atrás, há 200 atrás. Alguma coisa elas tentam fazer para as pessoas se sentirem minimamente valorizadas. E quais foram as mudanças que foram ocorrendo no século passado para que no mundo, né, as mudanças no mundo, para que essa visão de ser humano no trabalho fosse evoluindo? Primeiro, a questão da globalização. Aí a gente percebe que nem tudo que se faz é porque as pessoas são boazinhas, ou porque as empresas são boazinhas, ou porque querem ver todas as pessoas felizes. Não é bem assim. A globalização ela gerou uma competitividade entre as empresas nunca antes vista. É claro que a globalização, gente, começou desde as caravelas portuguesas e espanholas que iam fazer o comércio. Globalização é isso, é tirar o comércio de um lugar e ir para outro. Agora, você imagine, com a chegada da internet, essa globalização ganhou assim um contorno. Então, por exemplo, uma empresa que produz sapatos aqui em Maringá, ela está competindo com uma empresa lá da China, com uma empresa americana, com uma empresa europeia, com uma empresa africana, enfim. Então, isso é globalização. É esse comércio que chega aos vários lugares do globo terrestre. Então, com a globalização, a preocupação em competir, em ser competitivo e se manter no mercado, aumentou muito. Né? Então, as empresas tiveram que pensar em maneiras de serem o mais produtivas e terem mais qualidade possível. Então, tanto de qualidade quanto tempo de entrega e tudo mais. A gente sabe que às vezes você compra uma coisa de uma fábrica aqui em Maringá, você pega 30 dias para entrega. Você compra na China, em 15 dias as coisas podem estar chegando pelo correio para você, para uma empresa ou para uma pessoa individualmente. Então vejam bem como as empresas elas competem, não mais com quem está perto, mas com alguém que está do outro lado do globo. Então isso favoreceu muito a que se mudasse essa concepção de como conseguirmos produzir bem com qualidade. Temos que pensar nas pessoas, né, junto com essa competitividade. Os avanços tecnológicos, como eu disse, a internet. Posso me comunicar com pessoas de qualquer lugar do mundo, posso contratar pessoas de diferentes cidades ou lugares do mundo. Então, as pessoas percebem que elas precisam correr atrás de aprender a lidar com esses avanços tecnológicos. Há muita substituição de pessoas por máquinas, de pessoas por computadores e por outras máquinas na linha de produção. Então, tudo isso vai mudando. Depois, preocupação com a qualificação e desenvolvimento de pessoas. Então, gente, esses avanços tecnológicos são tão grandes que as empresas precisam se preocupar em qualificar também a sua mão de obra. Porque por exemplo, um software que você utilize hoje no seu trabalho,
Daqui a poucos meses já pode ser que tenha outro que você não tem domínio. Já são lançadas outras tecnologias que você não tem domínio. E o que a empresa vai fazer? Ela vai ficar mandando embora e procurando no mercado pessoas qualificadas? É muito difícil de encontrar. Alguém que consiga, alguém que esteja aí disponível no mercado, que vá acompanhando a mudança das tecnologias. Então, o que aconteceu? As empresas sabem hoje que elas precisam se preocupar com a qualificação das pessoas, com treinamento, com preparo, com desenvolvimento das pessoas para atender a esse contexto todo. Depois, busca por práticas e gestão estratégica de RH. O que é a gestão estratégica? Depois vou falar um pouquinho mais, creio que na segunda unidade. O que é isso? Agir estrategicamente é pensar no futuro. Simplesmente não viver apagando incêndio, como muitas empresas amadoras fazem. Uma coisa é para amanhã e você vai fazendo. Não, isso não é estratégico. O estratégico é quando você se programa a partir dos objetivos que a empresa tem para ter uma empresa estratégica, para ter um RH estratégico. Então, é necessário todo esse preparo do profissional para pensar no futuro. Não é mais possível pensar só no hoje. Hoje nós estamos em crise, mas daqui a 2 anos poderemos não estar. Um grande erro de falta de estratégia que se comete é mandar funcionários bem preparados embora em época de crise. As grandes empresas, mesmo aquelas de topo, elas já perceberam que elas precisam reter os talentos da empresa. Porque chega uma crise, você manda todo mundo embora, no momento em que você quiser contratar de novo pessoas que às vezes você gastou com treinamento, com desenvolvimento, você não vai mais ter essas pessoas. Então, quem pensa estrategicamente não pode agir só no momento, não pode pensar só no momento, tem que pensar em futuro. Então, tudo isso vai ajudando para que essa visão e o tratamento das empresas pelas pessoas que trabalham lá vão alcançando algumas mudanças, como eu disse para vocês. Pessoas como recursos mudou para pessoas como colaboradoras ou parceiras. Então, vamos lá ver algumas dessas diferenças. Eu não vou ler todas, mas vocês podem ler todas essas diferenças no livro. Por exemplo, pessoas como recursos, são empregados isolados, tratados como máquinas, como pessoas que trabalham em linhas de produção, por exemplo. Um horário estabelecido, uma preocupação muito grande com normas e regras. As pessoas têm que executar tarefas que são mandadas pelos seus chefes, então aquela coisa do chefe que manda e as pessoas fazem. Então as pessoas são chamadas até de mão de obra. Quando as empresas começam a encarar as pessoas como colaboradoras, ela começa a ver que as pessoas agrupadas em grupos ou equipes, depois a gente vai ver a diferença de grupo e equipe, mais para frente, pessoas agrupadas vão trabalhar melhor, que você precisa negociar com os seus funcionários, que não basta mais simplesmente você mandar, principalmente na geração atual. Não adianta você mandar essa geração que nasceu nos anos 80, nos anos 90, que está começando a entrar agora no mercado de trabalho, não vai funcionar. Simplesmente você mandando. Você vai ter que negociar, você vai ter que discutir e compartilhar. Não é à toa que hoje em dia os jovens ficam poucos anos no trabalho. Vocês já devem ter notado isso. As pessoas ficam 3 anos, ficam 4 anos, 5 anos no máximo, já é muito tempo para uma pessoa que está na casa próxima aos 30 anos de idade. Que é uma coisa diferente do passado, onde as pessoas entravam numa empresa achando que elas iam se aposentar naquela empresa. Porque ia aguentar, porque ia baixar a cabeça, porque não estavam tão ainda preocupados com essa coisa de satisfação no trabalho. Hoje em dia está muito diferente. Agora nós estamos numa situação de crise e a gente vê as pessoas se agarrando no emprego e aceitando certas explorações. Mas isso é temporário. Passada essa situação de crise, a situação se estabilizando um pouquinho, as pessoas escolhem sim. Então a empresa precisa negociar e precisa compartilhar com seus funcionários, porque senão ela não vai muito em frente. Então, esse compartilhar, esse ouvir opinião, esse tratar como parceiro, faz com que as pessoas se comprometam, com as pessoas vistam a camisa da empresa. Porque quem simplesmente age embaixo de chicote, como se diz, né? Tradicionalmente, a lei do chicote, você não vai ter funcionários que vistam a camisa, que se comprometam. Você vai ter pessoas que obedecem ordens. É muito diferente para o que se espera hoje para uma empresa ter realmente sucesso. Então, gente, eu falei no começo que as atividades de RH e gestão de pessoas, elas são muito amplas. Obviamente, nem todas as empresas terão todas essas atividades estruturadas no RH. Como eu disse, a maioria tem o departamento pessoal. E um ou outro tipo de ação
que envolve recursos humanos. Mas, na verdade, uma empresa bem estruturada, as grandes empresas que já conseguiram, né, se organizar nesse sentido, elas têm um departamento de recursos humanos que se preocupa com esses 6 processos aqui, vejam bem. Processo de agregar pessoa, que é o setor de recrutamento e seleção. Processo de aplicar pessoas, que vai fazer a avaliação de desempenho, descrever os cargos e fazer os planos de salário e por aí vai. Na verdade, os salários vão estar nos processos de recompensar pessoas, remuneração, benefícios, serviços, o que a empresa pode fornecer para os funcionários. Então, algumas empresas têm tudo isso. Vão ver questão de remuneração e benefícios. Quais os benefícios? Plano de saúde, convênios com farmácias, convênios com lojas e por aí vai. Então, uma empresa, hoje, ela amplia muito, quando ela tem toda essa estrutura, ela amplia muito a possibilidade de fornecer algumas coisas a mais para o seu funcionário. Com que intenção? Com a intenção de manter os melhores funcionários com ela. Então, também, o outro processo, que pode ser chamado de um outro setor do RH, processo de desenvolver pessoas, onde está lá o treinamento, mudanças, comunicação, tudo isso vai ser trabalhado por esse setor. Processos de manter pessoas, aquilo de falar de disciplina, de higiene e segurança no trabalho, qualidade de vida. Há empresas que se preocupam em trazer profissionais para fazer palestras e indicar ou fornecer convênio com academias, trazer sempre pessoal da saúde para fazer palestras sobre alimentação, sobre qualidade de vida, não especificamente na semana CIPAT, que é a semana obrigatória que toda empresa tem que fazer, né, tem a impressão que tem que ter mais de 50 funcionários, que é obrigada a fazer a semana de prevenção de acidentes, e por aí vai, né? Então, a gente percebe essa mudança. Quando que há alguns anos atrás haveria uma preocupação com a qualidade de vida das pessoas? Trazer alguém para falar sobre diabetes, sobre melhor alimentação e tudo mais. Então, esse setor em algumas empresas se preocupa com isso. Processo de monitorar pessoas. Aí sim, nesse processo de monitorar é que está a atividade de departamento pessoal, onde tem todo o registro das pessoas e todas as informações referentes a ela. Hoje, não se pode mais pensar num RH que simplesmente faz a admissão das pessoas e esquece que as pessoas existem. Não, é preciso acompanhar quem é que está fazendo cursos, quem é que está se qualificando, quem é que está fazendo uma faculdade. Então, o RH realmente bem trabalhado, ele vai procurar saber isso também. Pedir aos funcionários, tragam seus certificados para a gente ficar atento. Por quê? Porque quando precisar de alguém que tem aquelas qualificações, já sabe até quais pessoas chamar. A empresa até mantém um banco de dados entre os seus próprios funcionários para fazer um recrutamento interno, tá? Então, vamos lá. Falando em recrutamento, muitas vezes a empresa tem o departamento pessoal e alguma pessoa da empresa responsável por fazer o recrutamento e seleção de pessoas. Essa socialização seria a integração quando a pessoa entra na empresa. Então, gente, o que a gente pode perceber é que a maioria das empresas, as pequenas empresas, não se conscientizaram da importância que tem um recrutamento e seleção. Porque, principalmente empresas familiares, ainda agem muito assim pensando em foi um indicado, foi uma pessoa amiga. Há empresas que têm essa cultura, né, de contratar pessoas que foram indicadas por seus bons funcionários, porque acha que já foi indicada, a pessoa não vai indicar uma pessoa ruim. Então, às vezes, isso se comete um erro muito grande, porque não é só... Claro que a confiança e a responsabilidade das pessoas para o trabalho é muito importante, mas e a competência das pessoas? Será que por indicação, você indica o seu melhor amigo, sabe que ele é gente boa, que ele é capaz, que ele é responsável, será que ele vai ser o melhor funcionário para aquela empresa e para aquele lugar onde estão precisando? Muitas vezes não. Então é preciso dar uma valorização nessa área de recrutamento e seleção e não colocar, o chefe do tal setor está precisando, então ele mesmo faz a entrevista. Não é bem assim. É preciso muita técnica para colocar a pessoa certa no lugar certo. Porque melhor funcionário que você seja, você sabe muito bem que não é em qualquer lugar que você se daria bem trabalhando, ou não é? Em termos de felicidade, em termos de satisfação e em termos de competências também. Então, nós temos que ter, e quem trabalha com recrutamento e seleção precisa ter essa clareza, que tem que captar os melhores, tem que contratar, olha toda essa preocupação para colocar a pessoa no lugar certo. A pessoa tem que estar certa para ela se comprometer com os objetivos da organização. Para isso, um recrutamento e seleção precisa ter feito um planejamento. O que eu preciso, o que eu vou precisar, depois a gente vai, na segunda unidade, a gente vai falar um pouquinho disso. O que eu preciso fazer
para planejar a força de trabalho que eu vou precisar ali na frente, para que eu não seja obrigada a correr atrás, contratar pessoas erradas porque eu preciso com urgência, ou favorecer, ou vamos dizer assim, dar uma promoção para uma pessoa que não tem competência, mas como ela já está ali há muito tempo e tal, então eu vou promover essa pessoa. O recrutamento e seleção não pode pensar assim, tem que se pensar em competências e pessoas adequadas para cada vaga. Então, geralmente as pessoas falam assim, o setor de recrutamento e seleção. E não percebem, às vezes, que recrutamento é uma coisa, seleção é outra. Tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. Uma pessoa pode trabalhar como recrutadora e selecionadora, mas ela pode ser simplesmente uma recrutadora porque são aspectos diferentes de um processo contínuo. Vejam, o recrutamento é um processo para atrair os candidatos que potencialmente serão capazes e qualificados de ocupar aqueles cargos que a empresa está precisando. Então, o recrutamento é esse processo de atração, simplesmente atrair. Quando você já tem em mãos fichas de candidatos, contatos de candidatos, currículos de candidatos, aí você diz, bom, encerrou o recrutamento e nós vamos começar o processo de seleção de pessoal. É bem diferente. O recrutamento, de repente, você põe uma vaga, se ela for muito atrativa, você pode ter 500 currículos enviados. Mas você não vai falar com todas aquelas pessoas. É aí que começa o trabalho da seleção de pessoal, que vai, entre aqueles, já selecionar alguns para serem chamados para entrevista e para os outros, e para o processo de seleção de uma maneira geral. Então, olha só a diferença, então. O recrutamento é atrair os candidatos. E a seleção é o conjunto de práticas e processos usados para escolher, dentre esses candidatos disponíveis, aquele que parece ser o mais adequado para a vaga existente. Pessoal, prestem atenção nesse parece ser. Isso é uma coisa bastante interessante para você perceber o que é a seleção de pessoal. Como tudo que envolve ser humano, a seleção de pessoal ela não é matemática. Você jamais vai poder dizer 100% que você escolheu a pessoa certa. Jamais. Porque nós somos movidos a muitas variáveis, a nossa vida é muito variável. De repente você foi contratado numa empresa, é o emprego que você queria, o salário está legal, digamos, tem vários aspectos que você realmente é um emprego de sonhos, pode até ser o seu emprego de sonhos, e de repente o seu marido ou a sua esposa ou os seus pais, dependendo da sua idade, vão mudar de cidade, você não tem condições de ficar e por algum motivo você tem que mudar. Então, esse é só um exemplo de como, quando a gente seleciona uma pessoa, e a pessoa às vezes era o melhor candidato, o mais adequado, mas ele vai ter que sair e ele abandona aquela vaga. Então, para a gente ver como tem muitas variáveis, por isso que a gente tem que escolher o candidato que nos parece, através dos critérios e das técnicas utilizadas, que é o melhor candidato para aquela vaga. Então vamos lá, para fazer um bom recrutamento é preciso fazer uma coleta de dados, uma informação sobre a vaga, sobre o setor que vai trabalhar, enfim, tudo que diz respeito à vaga, porque o selecionador precisa conhecer a vaga, o recrutador, né, para fazer o anúncio e tudo mais. Tem que fazer o planejamento, como que vai ser? Vai ser através de carro de som, vai ser através de jornal, vai ser só na internet, vai ser pelo site da empresa, há várias maneiras, você planeja, depois você executa, planeja também como que vai ser o anúncio, o que você vai dizer. A execução, você joga aquilo na mídia, seja lá por qual meio for, você vai executar o recrutamento. E no final, você vai avaliar. Quantos currículos será que eu consegui? Quantas fichas de trabalho? As pessoas não têm nada a ver com a vaga? Nossa, mas veio muito currículo que não tem nada a ver com a vaga. O que significa isso? Que o recrutamento foi mal feito. Provavelmente o anúncio foi mal feito. Tem que ter muito cuidado. Algumas empresas muito chamativas, elas não colocam nem o nome delas, elas fazem aqueles anúncios fechados. Cuidado, às vezes a gente pensa assim, é golpe, nem diz o nome da empresa. Empresa de grande porte contrata. Aí muita gente pensa, é golpe, se fosse uma empresa colocava o nome. Não, não é por isso. É porque quando a empresa é muito desejada pelas pessoas, e no Brasil tem até uma lista, né, das 100 melhores empresas para se trabalhar, se você colocar um anúncio lá, exemplo, Google contrata motorista para trabalhar em Maringá. Gente, a quantidade de currículos que vai chover para eles fazerem uma seleção, as pessoas vão querer até largar os seus empregos para ir ser motorista da Google, certo? Então, não pode ser.
Então, você quando trabalha numa empresa, você tem que saber também conhecer a sua empresa. A empresa é atrativa? Como é que eu vou colocar esse anúncio? Então, se choverem 5.000 anúncios, pode crer que não foi muito bem feito o seu planejamento e sua execução. Você fez alguma coisa que fez com que pessoas que não têm nada a ver com a vaga mandassem o currículo para você, tá? Então, a avaliação vai ver isso. Será que nós conseguimos boas pessoas com um bom número de currículos ou de fichas preenchidas enviadas para nós? Então, é por aí, tem que ter toda essa preocupação. Depois, o tipo de recrutamento. Vamos falar um pouquinho nisso. Pode ser interno, externo ou misto. Na verdade, a maioria das empresas utiliza o recrutamento misto. O interno seria o quê, gente? Seria aquele recrutamento que a empresa precisa e ela procura entre os funcionários dela se alguém se enquadra ou se alguém tem interesse de ocupar aquela vaga. Aqui no nosso caso da nossa empresa, a gente sempre recebe recrutamento interno, recebe pelo e-mail, né? Candidate-se à vaga, e lá tem o que é exigido e as pessoas que fazem parte da empresa podem se candidatar àquela vaga. Mas, como eu disse, nem todas as empresas utilizam isso, né? Às vezes, já parte diretamente para o recrutamento externo, o que tem suas vantagens e desvantagens. No recrutamento interno e no externo, a empresa vai ter que verificar direitinho, afinal, o que é que ela está precisando, né? Em geral, faz o misto, por quê? Porque um complementa o outro. Ah, nós não conseguimos internamente, vamos procurar esse funcionário no mercado de trabalho. Então, varia muito. A gente percebe que no recrutamento interno tem algumas vantagens, como você valorizar o funcionário. Imagina, o funcionário estava numa vaga, ele quer subir um pouco, ele quer mudar de departamento. Isso motiva muito as pessoas. A gente sabe que hoje em dia, uma pessoa que já está há 3, 4, 5 anos num setor, ela começa a se desmotivar. Grandes pesquisas em administração dizem que depois de 5 anos, a sua motivação vai abaixar pelo menos 50%. Então, se a empresa dá oportunidade para a pessoa ir mudando ao longo dos anos, ela tem possibilidade de manter bons funcionários ali. Então, o recrutamento interno dá esse gás para as pessoas continuarem na empresa. E o externo, mas ao mesmo tempo, mantém uma cultura estagnada, não traz sangue novo, não traz novos pensamentos para a empresa. Então, toda vez que vai fazer, tem que pensar muito bem. O externo, não. Apesar de tirar a possibilidade de alguns subirem de cargo e se motivarem, ele dá também a possibilidade de trazer, como eu disse, sangue novo, ideias novas, pessoas super motivadas que já entram na empresa com todo aquele gás, querendo mostrar trabalho e tudo mais. Então, os dois tipos de recrutamento têm as suas vantagens e desvantagens. E os meios e as técnicas que se pode usar para o recrutamento, gente? Jornal interno da empresa, a intranet e e-mail, o banco de RH da própria empresa, como eu comentei, cartazes dentro da empresa, memorandos, pode-se utilizar consultorias também, que são aquelas agências de emprego, né, assessorias de emprego que tem, assessoria em recursos humanos, pode-se utilizar pela internet e também por networking. Networking quer dizer a rede de profissionais. Você que vai trabalhar em RH, e você de qualquer empresa, aliás, procure fazer uma network. Você que é funcionário, faça uma network. Converse com as pessoas que estão ali, vá em eventos, faça contatos profissionais, guarde e-mails, guarde nomes, conheça pessoas. Por quê? Porque a network é tão importante para quem vai contratar alguém, quanto para quando você ficar desempregado, por exemplo. Ou quando você tiver, digamos assim, insatisfeito numa empresa e você quer trocar para outra. Se você tem uma boa rede, né, que a network é uma rede de trabalho, uma rede de conhecidos do trabalho, você vai ter muito mais possibilidade de trocar de emprego, né? Depois de algum tempo na vida, a gente vai aprendendo isso. Hoje, eu, por exemplo, há muitos anos que eu não envio o currículo para eu procurar emprego. Por quê? Porque eu tenho uma network. Então, eu falo com uma pessoa, se eu avisar algumas pessoas de que eu estou precisando de um trabalho, elas falam, então manda, porque eu já avisei que você vai mandar um currículo. Isso é networking, a gente vai fazendo isso e você já não vai mais ficar batendo de porta em porta para ver se querem o seu trabalho. É super importante a gente manter isso aí, tá? E com relação à seleção de pessoal, gente, quais são as principais técnicas utilizadas em seleção de pessoal? Primeiro, a entrevista, que pode ser feita com um roteiro, pode ser feita padronizada, que a gente diz diretiva, com um roteiro que você vai perguntando aquilo que você quer saber e com relação
as experiências da pessoa naquela vaga. Pode ser não diretiva, pessoas muito experientes em entrevistas nem precisam ter um roteiro. Elas sabem qual é o cargo, elas estudam aquilo ali, elas veem para que está precisando e faz uma entrevista, às vezes até sem nenhum papel na mão. Essa entrevista não diretiva ou livre, mas para isso precisa ter muita experiência para não deixar de perguntar dados essenciais. No livro vocês têm alguns dados essenciais que são necessários numa entrevista. E quando você vai começar a fazer entrevistas, você precisa necessariamente fazer a padronizada, porque você vai ter um roteiro que não vai te deixar esquecer o que realmente é importante se perguntar de um candidato. Depois você pode utilizar também, dependendo da necessidade, do tipo de cargo, os testes. Podem ser testes de conhecimentos, podem ser testes de capacidades, podem ser testes psicológicos. Testes psicológicos só podem ser aplicados por psicólogos, administradores, técnicos de recursos humanos, pedagogos, não podem aplicar esses testes. Tanto que só se vende no Brasil para quem tem a carteirinha de psicólogo. Mas os outros testes de conhecimentos, uma pessoa que vai trabalhar em contabilidade, você passa um teste para ver o que ela sabe, para ela fazer conta, para ela ver se ela dá conta daquilo que vai ser preciso. Os testes de capacidade, se é um motorista, põe para dirigir, põe para operar uma máquina e daí por diante. Também tem outra técnica das dinâmicas de grupo, dramatização, jogos. Aí você às vezes vai numa seleção e te colocam numa dinâmica de grupo, para você construir alguma coisa, para você jogar alguma coisa, parece uma brincadeira. E às vezes você fica falando, pensa, né? Para que isso? Quantas vezes eu já ouvi isso? Ah, professora, me explica para que essa besteira? Para que essa psicóloga passou isso para gente? Gente, percebam bem, quando você joga, quando você entra numa dramatização, numa dinâmica de grupo, você mostra realmente quem você é com as outras pessoas. Porque numa entrevista você vai se relacionar com outro profissional que está te perguntando coisas, pode ser que você responda tudo que você acha que a pessoa quer ouvir. Agora, põe você para jogar ou fazer alguma atividade em grupo. É você que está ali. Então, vai ser possível para quem quer te contratar ver o seu comportamento com as outras pessoas. E você vai se mostrar de qualquer maneira. Se você ficar calado, é você que está calado. Se você não vai ajudar, é você que não está ajudando. Se você vai ser entrão demais, querer resolver tudo, é você que está ali naquele momento. Então, a dinâmica de grupo realmente ela ajuda muito a perceber as pessoas em termos de comportamento com as outras. Tá? Por isso que ela é tão utilizada ultimamente. E algumas empresas utilizam o exame médico também como técnica, porque dependendo do tipo de atividade, como telefonista, por exemplo, pessoas que vão carregar peso, é preciso fazer primeiro um exame para ver se aquela pessoa está, digamos, apta ou não a atuar naquela seleção de pessoal. Nem todas as empresas fazem o exame médico como parte da seleção, né? Mas eliminatório, digamos assim. Mas é preciso verificar isso direitinho, dependendo da vaga que você vai contratar. Depois, vamos falar de quê? Vamos falar desse processo, depois que a pessoa passou, foi recrutada, passou por entrevista, pelo processo de seleção como um todo, e ela foi contratada. O que acontece nesse momento? É necessário que haja um processo de integração ou socialização. Olha lá, é um processo pelo qual uma pessoa aprende valores, normas, comportamentos exigidos, o que lhe permitirá participar como membro de uma organização. Vejam bem, gente, tem empresa que quando você entra, te joga lá no lugar, né? Ah, jogou, essa aqui é a sua mesa, você vai chegar, vai sentar e começa a trabalhar. Aí você fica ali olhando para o nada, perdido, porque todo mundo que chega no emprego, num primeiro dia já é difícil, fala a verdade. No primeiro dia do seu emprego, da sua vida, como você ficou com cara de tacho lá, não é? A gente não fica com cara de tacho, assim, meio perdido, meio o que eu estou fazendo aqui. Mas aí a gente leva tempo até conhecer quem manda em quem tem poder, quem não tem, a quem a gente deve se dirigir quando a gente vai precisar aprender alguma coisa, a quem que a gente deve mandar o nosso trabalho. Em geral, a gente só sabe quem é o chefe direto, mas a gente não sabe bem como é que funcionam as coisas dentro do departamento. Aí depois leva alguns dias para você se adaptar e ver quem é que manda em quê, quem é que decide o quê. Isso é muito importante. Quais são as normas? Por isso que as empresas cada vez mais desenvolvem esse momento de integração e socialização.
reúne as pessoas que estão entrando, explica sobre a empresa, sobre todos os produtos e serviços que a empresa faz, mostra os departamentos, o que faz cada um dos departamentos, quem são as chefias dos departamentos, quais são os lugares que você pode andar livremente, quais são os lugares que você tem que utilizar um equipamento de segurança para entrar, enfim, é necessário, porque senão leva muito tempo até a pessoa descobrir sozinha ou perguntando. Então, o processo de integração, ele já faz com que a pessoa se sinta fazendo parte daquele lugar. Estão te explicando. Aí, então, vem aquelas coisas que te dão um livrinho com as regras, com os seus direitos e seus deveres, te dão uma lembrança, te dão alguma coisa com o nome da empresa impresso, te dão um uniforme. Tudo isso faz parte desse processo de integração e faz com que as pessoas se sintam fazendo parte da empresa muito mais rapidamente do que se não tivesse realmente um processo de seleção. Ok, gente? Então, vamos lá. Acabei de falar desses processos, né, que é o recrutamento e seleção. Vamos falar um pouquinho agora desse outro processo do Departamento de RH que se chama treinamento, desenvolvimento e educação corporativa. Vamos falar dessas três atividades que hoje se realiza nos recursos humanos. Treinamento e desenvolvimento. Em geral, uma empresa tem um setor, e se você ler artigos de revista ou artigos científicos, você vai ver que aparece assim, T&D, uma sigla, T&D, Departamento de T&D, de grandes empresas, treinamento e desenvolvimento. As pessoas, em geral, pensam que é a mesma coisa, mas não é. Treinamento é uma coisa, desenvolvimento é outra. Vamos ver lá a diferença. Treinamento é um processo para promover a aquisição de habilidades, regras, conceitos ou atitudes que resultem em uma melhoria, né, do trabalho da pessoa, uma melhoria do desempenho dessa pessoa. Imediato. Por exemplo, o treinamento. Você entrou, você vai ser câmera, você não sabe utilizar essa câmera. Alguém vai te ensinar diretamente, vai ter um treinamento informal, um treinamento imediato, onde explicar onde é que ligam as máquinas, onde é que a parte da eletricidade, a parte do som, enfim, vão te ensinar o dia a dia. Você entra para ser assistente administrativo, mas você não sabe ainda onde se localizam as coisas ali, como que você vai utilizar aquele computador, como que liga aquele tipo de impressora, como que você vai utilizar, em que momento. Vai ter uma pessoa ali que vai estar te dando um treinamento informal, imediato, para você aprender ali naquele momento. E há outros treinamentos também que têm essa intenção imediatamente, por exemplo, você trabalha em contabilidade, a empresa vai mudar o software que faz a contabilidade. Você vai para um treinamento, ou eles chamam um técnico da empresa que vendeu para dar um treinamento para o pessoal que vai trabalhar com aquele software. Então, é uma preocupação assim imediata. Você precisa aprender aquilo, né? Compraram qualquer novo equipamento, vem alguém da empresa, uma máquina de costura, o que quer que seja o seu trabalho, e vai te ensinar a lidar melhor com aquilo. Tem esse treinamento e tem treinamentos também na área do relacionamento humano. Está tendo muito conflito em determinados setores. Vamos trazer pessoas dessa área para dar um treinamento para as pessoas aprenderem a lidar melhor com os conflitos, para diminuir os conflitos. Tá, gente? E por aí vai. Há vários e vários tipos de treinamento, mas sempre querendo uma mudança, algo que você aprende ali para aquele momento. E o que é esse desenvolvimento? Por que é diferente? Porque é um processo de longo prazo, olha lá, para aperfeiçoar as capacidades e motivações a fim de tornar essas pessoas, né, futuros membros valiosos, olha lá. O desenvolvimento é quando a empresa investe no funcionário a longo prazo. Então, aquelas que pagam uma faculdade, por exemplo. Não, vou pagar uma faculdade, esse rapaz aí é bastante interessado, ele parece estar mesmo interessado na empresa, ele tem uma capacidade, já mostrou que ele tem assim, facilidade para aprender, está interessado, então vamos pagar a faculdade do cara. Então, muitas empresas fazem isso. Pequenas, médias e grandes empresas já têm essa preocupação de formar determinadas pessoas, né? Eu já conheci empresas com 10 funcionários que pagaram a faculdade para 3 funcionários. Já conheci médias e grandes empresas também. Então, não são só as grandes empresas que já estão tendo essa preocupação. Porque você tem que se preocupar com o futuro. Imagine uma pequena empresa com 10 funcionários. Em geral, é o patrão que lida com todas as pessoas. E na falta dele? Ele precisa ter pessoas preparadas. E isso, o desenvolvimento, né, e as grandes empresas também. Imagine, de repente, um monte de gerente se aposenta. Quem vai ocupar o lugar dessas pessoas? Em termos de confiança, em termos de competência. É preciso se preocupar em preparar as pessoas por aí, tá?
Então tem esse quadro aqui, que tem no livro também, que vai resumindo isso para vocês. Os dois são processos de aprendizagem, tanto o treinamento quanto o desenvolvimento. A intenção é que as pessoas aprendam coisas. Mas o treinamento é voltado para condicionar as pessoas para tarefas específicas, e o desenvolvimento quer que a pessoa cresça em nível de conhecimento, de habilidade, de atitude, ou seja, uma pessoa para ser um líder, uma pessoa para realizar, para se comprometer com a empresa. É muito diferente o desenvolvimento. O treinamento é pontual, toda vez que tem uma necessidade vai ser feito um treinamento. Agora, o desenvolvimento não, você tem que pensar nas necessidades futuras da empresa. Afinal, o que é que você vai fazer a longo prazo. Então, com essa preocupação toda, gente, de formar pessoas, de qualificar pessoas, surge essa preocupação com a gestão do conhecimento. Então, hoje, as empresas, elas têm começado a valorizar muito o capital intelectual. As pessoas já começam a ser tratadas como capital intelectual. Recentemente eu li que na venda de um banco, por exemplo, um dos elementos que aumentou o valor da venda desse banco foi a quantidade de pessoas com nível superior, com pós-graduação, pessoas bem qualificadas que faziam parte daquele grupo dos funcionários do banco. Isso foi um fator que aumentou o valor de venda desse banco. E isso acontece, né, com grandes empresas também. Há uma valorização do capital intelectual que aquela empresa possui. Porque, olha lá, conhecimento agrega valor, é aí que há esse reconhecimento. Funcionários bem preparados agregam valor à empresa. E muitas empresas, como por exemplo a Petrobras, a nossa triste Petrobras hoje em dia, né, mas é uma grande empresa e continua sendo uma grande empresa, ela é um dos exemplos de empresas que fizeram universidades corporativas. O que significa? São universidades bancadas pela própria empresa, a própria empresa promove os cursos, tá, gente? Não é uma universidade, assim, um prédio, tem o prédio, não. No local da empresa, a empresa contrata pessoal, professores e pessoal técnico bem preparado para dar curso superior dentro da empresa, voltado à necessidade da empresa. Por exemplo, uma das instituições que eu trabalho hoje está fazendo esse papel dentro de uma empresa de confecção aqui de Maringá, e eles já estão promovendo lá dentro um curso superior para os funcionários, voltado para a moda, o que implica chamar de universidade corporativa, tá? Por último, vou falar da avaliação de desempenho, com todas essas preocupações. É necessário lembrar que nós precisamos, e as empresas precisam, fazer um contrato com o funcionário para dizer assim, olha, você ganha tanto e você tem que produzir tanto. O seu desempenho, o desempenho que se espera de você é esse ou aquele. Só se pode ver se uma pessoa está atendendo a necessidade da empresa se fizer uma avaliação de desempenho, gente. Bem feita, com instrumentos adequados. No livro vocês têm vários exemplos desses materiais, porque uma avaliação, ela precisa, por exemplo, ter assim a informação. Você está produzindo bem? Você merece ter uma promoção? Você vai precisar de treinamento? O que é que você está precisando para ser um funcionário melhor? Então, quando se faz uma avaliação de desempenho, se percebe o que os funcionários têm de forte e de fraco. E é possível programar, por exemplo, quanto cada um está contribuindo para a empresa e o que a empresa precisa fazer para melhorar cada vez mais esses funcionários, tá? Aqui tem elencado alguns métodos de avaliação de desempenho que são utilizados pelas empresas. Hoje a avaliação de 360 graus é bastante utilizada, né? Onde a pessoa é avaliada pelo chefe, pelos colegas, pelos clientes da empresa e por aí vai. Esse processo de avaliação é bastante complicado de se fazer. Nós, em geral, não gostamos de ser avaliados, mas há várias técnicas e maneiras de se implantar positivamente o método da avaliação de desempenho, tá? E também com relação à remuneração das pessoas. Hoje em dia as empresas, como eu disse para vocês, percebem que as pessoas não querem só salários e se preocupam muito para manter os seus funcionários e dar uma remuneração que tenha, por exemplo, a remuneração básica, incentivos não financeiros, como divisão de lucros, como prêmio em viagem, prêmios em finais de ano e por aí vai. E fora os benefícios, seguro de vida, seguro saúde, tudo isso tem que ser preocupação do RH
para que os funcionários realmente queiram se manter na empresa, não simplesmente sejam, né, atraídos, mas que elas sejam, que as pessoas se sintam recompensadas, que as pessoas se sintam bem remuneradas. Por isso que hoje em dia, muitas empresas remuneram por competência. Você ganha pelo que você produz e pelo que você consegue trazer de ganhos para aquela empresa. Tá? Não é só uma comissão, mas as pessoas às vezes no mesmo cargo, porque elas produzem mais, elas podem ganhar mais dentro da empresa. Tá? Buscando tudo isso, né? Claro, as pessoas vão se sentir com uma qualidade de vida melhor, que está na legislação, mas as empresas hoje procuram fazer não apenas o que está na legislação, né, para a qualidade de vida das pessoas, mas também procuram agradar os funcionários, olha lá, né? Essas coisas eu já fui comentando com vocês sobre exame médico, que visa qualidade de vida, palestras de qualidade de vida, mas as empresas procuram realmente fazer com que os funcionários se sintam mais satisfeitos nas suas, se sentindo compensados justamente, né? Esse último quadro e esse último slide expressa bem isso. O que é que se procura? Quais são os fatores de qualidade de vida para que uma pessoa realmente se sinta satisfeita no trabalho? Então é isso, pessoal. Essa é a terceira, é o final da primeira unidade. Se vocês, né, quiserem, se vocês sintam-se à vontade, porque nós teremos a nossa aula ao vivo em que vocês poderão aprofundar mais essas informações que eu trouxe hoje. Muito obrigada.